Olá, Gestão Pública em Debate é um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este curso ele serve para complementar a formação dos nossos alunos em todo o Brasil e também em Curitiba. E o programa Gestão Pública em Debate é transmitido pela TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. No programa de hoje nós vamos debater a educação à distância, a educação tecnológica e a gestão de pessoas. E o nosso primeiro convidado é o professor Dr. Oswaldo Vieira do Nascimento. Ele é engenheiro civil, é mestre e doutor em educação, estudou nos Estados Unidos, na Universidade de Oklahoma. Durante 8 anos ele fez a sua formação como professor nos Estados Unidos e ele é o diretor acadêmico da FATEC Internacional. Não apenas diretor, mas também foi ele que criou a FATEC Internacional, que tem cursos presenciais em Curitiba e cursos à distância que cobrem todo o território nacional. São aproximadamente 500 cidades no Brasil que têm alunos nos 10 cursos à distância, 9 na área tecnológica. O professor Oswaldo Vieira do Nascimento, ele também escreveu alguns livros técnicos e agora está lançando o livro Os 100 anos do ensino profissional no Brasil. Professor Oswaldo, é uma honra muito grande tê-lo aqui no programa Gestão Pública em Debate. Eu confesso que, lendo o seu currículo, já lhe conheço há 4 anos, certo, desde que o senhor veio para Curitiba, mas eu lhe admirava pela sua gentileza, pela forma como o senhor trata as pessoas, mas agora passei a admirar mais ainda por esse brilhante currículo. E o professor Wilson Pickler, o fundador do Grupo Educacional Uninter, ele sempre tem a preocupação de trazer as melhores pessoas nas diversas áreas para atuar no Grupo Uninter, e o senhor está de parabéns. Aliás, eu quero começar por dos aspectos que eu observei no seu currículo, depois nós vamos nos aprofundar aqui na questão da educação à distância, que é a física nuclear. O senhor, como engenheiro, trabalhou, pesquisou na área de física nuclear. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa experiência, ainda mais agora que se volta a discutir no Brasil a adoção da energia nuclear. Pois não, professor. Em primeiro lugar, eu devo dizer que a honra é toda minha de estar numa equipe com a presença do professor Jorge Bernardes, estar trabalhando na equipe do professor Wilson Pickler, que realmente é uma figura fantástica, e nós já estamos aí nesse desafio, né, esses 5 anos aí, graças a Deus, com muito sucesso e com muito trabalho. Eu aprendi que talvez a única palavra que venha depois de sucesso é trabalho, né? Se for no dicionário, a gente verifica que isso é pura verdade. O trabalho está diretamente vinculado ao sucesso e vice-versa. Bom, respondendo à sua pergunta, a gente tem, por essa vida, algumas inserções em algumas áreas que às vezes a gente faz porque gosta, sim, outras vezes a gente faz pela necessidade e outras vezes a gente faz até premido pela curiosidade. Essa área de energia nuclear foi uma das especializações que eu fiz assim que terminei o curso de engenharia. Eu fiz especialização em matemática e em física nuclear, ainda na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, que foi que substituiu a Universidade do Brasil, onde eu me formei em engenharia civil. Esta área hoje ela está tendo realmente uma volta muito forte na hora que o mundo discute a questão energética. Um dos problemas maiores hoje da humanidade é
o dispêndio de energia. O desenvolvimento trouxe como consequência um gasto de energia estupendo. E os países em desenvolvimento não abriram mão da energia nuclear, mesmo quando ainda não tinham consciência de todos os seus problemas e soluções para aqueles problemas que ainda não se tinha resolvido, tanto em termos de ciência como em termos de tecnologia. Porque uma das coisas que é importante que a gente saiba diferenciar é que, muitas vezes, o conhecimento científico chega primeiro do que o conhecimento tecnológico. Foi assim, inclusive, com a bomba atômica, né? Exatamente. Nós sabíamos todos os efeitos do átomo, da reação em cadeia, mas só conseguimos construir uma bomba depois de algum tempo desse conhecimento. Até você encontrar uma espoleta que detonasse a reação, demorou bastante tempo. Então, os problemas da energia nuclear hoje, eles estão na ordem do dia, porque nós estamos realmente com problemas muito sérios na área, principalmente do famoso efeito estufa, né, que está causando tanto da preocupação pelo aquecimento global. E por ser uma energia limpa nesse aspecto, ela volta à tona, embora traga também muitos dos problemas que não foram solucionados, nem antes e nem depois. E ainda estamos querendo saber como vamos tratar o lixo que essas usinas vão provocar, como nos preparar para eventuais problemas que possam ser controlados. Chernobyl é um exemplo, né? E outras usinas americanas tiveram problemas. Mas não resta dúvida de que, dada a emergência do problema do aquecimento global, este tipo de energia vai ser utilizado cada vez mais pelos países, porque ela tira um pouco desse efeito danoso dos combustíveis fósseis. Professor Oswaldo Nascimento, até que ponto o Brasil hoje domina essa tecnologia da energia nuclear? Nós sabemos que haviam estudos, isso é uma questão até secreta, em relação à Marinha, que estava desenvolvendo submarinos nucleares. Hoje, evidentemente que nós dependemos de outros países para montar essas usinas, mas muitos dos minérios nós temos aqui no nosso país. Você tem razão. Nós temos potencial muito forte, exportamos minérios nucleares e, às vezes, até sem o nosso conhecimento, eles saem do país. E nós sabemos que é difícil fiscalizar. Mas o Brasil tem uma equipe de recursos humanos muito bem preparada para isso. Eu trabalhei no CNPq durante alguns anos e nós acompanhamos muito bem o trabalho que foi feito nessa área, alguns projetos com a Quinem, nós também acompanhamos. O Brasil já mandou muita gente para fora, formou muitos doutores nessa área. Hoje a Comissão Nacional de Energia Nuclear é uma comissão composta de pessoas do mais alto nível. Em termos de preparo técnicos, não há problemas maiores para a gente. O nosso enriquecimento de urânio está sendo feito sob controle internacional. O Brasil é um país pacífico, tem feito um trabalho muito importante na área diplomática para trabalhar com a energia nuclear. E nós não temos grande dificuldade. Talvez os problemas apareçam no momento em que a competição for maior e a gente possa ter aí, quem sabe, outros interesses que não aqueles gerados simplesmente pela necessidade de gerar energia. Hoje, no Brasil, nós ainda não estamos muito fortes nessa área, fizemos uma experiência com Angra, agora a Angra 2 deve recomeçar, até por uma questão de necessidade, porque o país chegou num ponto em que o seu potencial energético tem que ser totalmente explorado. E as nossas condições hídricas já estão praticamente esgotadas em termos de projetos, né? E precisamos explorar outras fontes alternativas de energia. Certamente a energia nuclear vai estar nessa agenda. O tema do debate do programa de hoje é a educação à distância e a gestão de pessoas. Na segunda parte do programa, nós vamos entrevistar o professor José Bernardoni Filho. Mas eu fiz justamente essas perguntas a respeito de energia nuclear porque o professor Oswaldo Vieira do Nascimento, ele é um especialista nessa área quando a energia nuclear estava engatinhando no nosso país.
E como o professor Oswaldo tem alunos em todo o Brasil, ele como diretor acadêmico da FATEC, ele é pouco conhecido dos seus alunos. Os alunos só conhecem ele no dia da formatura. Então eu fiz para justamente mostrar que o professor Oswaldo é um exemplo de vida para todos nós. E ele me contava, ele escreveu um livro que se chama Pirangueiros. Ele saiu de Alagoas com 12 anos de idade e foi morar no Rio de Janeiro. E até os 12 anos ele não era alfabetizado. Então eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua vida, porque isso é um exemplo para todos os nossos alunos do curso de gestão pública, mas principalmente para os nossos telespectadores aqui de Curitiba da TV comunitária. Ok, professor. Realmente eu fico muito contente que o senhor me faça essa pergunta, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos na vida é a vida que a gente viveu. Correto. Né? É que você escreveu cada dia uma página da sua vida, uma página daquele livro, e eu tenho muito orgulho de ter feito uma trajetória muito, principalmente para mim, muito boa, até porque os desafios foram muito grandes. A minha família era uma família de agricultores, muito pobre no interior de Alagoas, às margens do Rio São Francisco. Nós vivíamos do cultivo do arroz e da roça, da mandioca, do feijão, do milho. Né? E a escola, naquele tempo, não existia escola. E meu pai foi vereador no município. Ah, foi vereador? E foi o primeiro que montou uma escola lá no município, lá dentro da minha casa. Então, por isso que nós nos demos bem, né? Com certeza temos afinidades muito fortes. E quando ele foi vereador, eu já estava saindo e fiquei só um ano, né, na escola que ele fundou. E nós tivemos, assim, uma trajetória muito grande, porque quando eu cheguei no Rio, eu tive que fazer tudo às pressas, porque a idade já era um pouco avançada, e naquela época, o exame de admissão ao ginásio, tudo tinha idade. Se você não fizesse naquele tempo, você ficaria depois com dificuldade de acompanhar. Mas, felizmente, a gente fez um esforço muito grande. Eu terminei o curso primário na época, né? O curso ginásio, e entrei para uma escola profissional. Foi a escola profissional que uma me escola formou. Técnica? Uma escola técnica. Tipo a escola técnica, essas... Era a Escola Técnica Nacional, nacional. A Escola Técnica do Rio de Janeiro. Por isso, essa minha ligação com o ensino técnico, o ensino profissional, etc. Então, naquela escola, que era uma escola de tempo integral, eu tive toda a assistência, eu jantava, eu lanchava, eu tive roupa, eu trabalhei, eu ganhei bolsa, até para me aposentar, ela me deu 8 anos de aposentadoria, porque nós trabalhávamos e o trabalho era considerado no INSS. Sim. Então, eu tive uma vida toda na escola técnica. Depois da escola técnica, eu acabei terminando o curso técnico, já fui dando aula no próprio curso, depois para engenharia, e nunca parei de dar aula e de conviver com a escola profissional. Felizmente, professor, nós tivemos apoio, meu irmão foi quem me apoiou, eu vivi com ele no Rio esse tempo. Seu irmão era mais velho? Era mais velho, nós morávamos num quartinho lá na Rua do Livramento, no centro do Rio. Bem no centro. Bem no centro, não tinha lugar nem para botar era uma cama só que era dele. Isso na década de 50? Isso na década de 50, exatamente 52, 53, mais ou menos nessa época. E de lá para cá nós procuramos fazer o trabalho que a gente se propôs, era um desafio. Depois eu entrei no ministério, na escola, ganhei uma bolsa, fui fazer o mestrado nos Estados Unidos com bolsa dada pelo projeto de desenvolvimento do ensino técnico, que era financiado pelo Banco Mundial, e fiz o mestrado. Voltei e fui trabalhar no próprio projeto como consultor do Banco Mundial durante algum tempo. Até que veio o MEC e me convidou para fazer a coordenação dos cursos de tecnologia.
Ainda nos anos 70, 75, 76, nós começamos esses cursos. O senhor foi um dos pioneiros desses cursos de tecnologia. Praticamente sim. Eu gostaria que até o senhor fizesse uma diferenciação, porque tem muitas pessoas que elas têm dificuldade, elas acham que um curso tecnológico, como é o nosso curso de gestão pública, nós temos outros cursos aqui, temos gestão de negócios, gestão da produção industrial, enfim, marketing e propaganda, mas o curso tecnológico, ele é recente no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, onde o senhor estudou por 8 anos, ele é muito comum. Com certeza. Nos Estados Unidos, a experiência nossa lá mostrou exatamente isso. A maioria dos cursos na área técnica, eles estão voltados para a solução dos problemas no interior da comunidade, que nós aqui chamamos de mercado. Nós chamamos mercado, lá eles chamam comunidade. Então, se eu preciso de um eletricista, se eu preciso de um bombeiro, a escola que vai formar esse profissional para servir a comunidade. Sim. Porque o objetivo das pessoas da comunidade é ter um bom serviço por bons profissionais. Mas, desculpa, professor Oswaldo, lá nos Estados Unidos ele tem a característica desse curso superior que tem os tecnológicos aqui também? Tem. Existem os community colleges. College é a palavra americana para faculdades, né? E os community colleges formam exatamente os tecnólogos, que se chamam de technicians, que vão ser os profissionais das diversas áreas. Como lá o princípio da educação continuada é um princípio já arraigado na sociedade, o primeiro emprego você obtém geralmente com a escola vocacional ou com os cursos tecnológicos. Mas daí para frente você forma uma carreira estudando mais na universidade, fazendo pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado, fazendo pesquisas, enfim. Você tem todo o campo aberto para você estudar. Os nossos cursos aqui também dão essa condição, os cursos tecnológicos, que é uma diferença entre o técnico e o tecnológico. Exatamente. Também dão essa condição. Deixa eu explicar exatamente essas diferenças que é importante que a gente saiba. A tradição no Brasil é de curso de bacharelado. Só que ainda nos anos 70, no início dos anos 60, já no final dos anos 60, naquela revolução de 68, com os movimentos estudantis que graçaram por toda a Europa, e foi um movimento muito rico em ideias, o Brasil começou a despertar para algumas verdades que até então ele não tinha atentado. A primeira delas era que nós continuávamos formando bacharéis, principalmente em direito, né, sem grandes possibilidades de emprego, porque, na verdade, a maioria dos que se formavam não estava visando emprego, estava visando cargos públicos ou profissão liberal, porque tinham condições das famílias sustentarem e já vinham de famílias abastadas. Na medida em que a necessidade foi fazendo com que a massa, as classes mais pobres, fosse tendo acesso à educação, o emprego passou a ser importante. E a profissionalização do indivíduo passou a ser condição básica para que ele tivesse emprego. Não bastava ter um curso superior, como até então acontecia. Era preciso que, além do curso superior, fosse numa área em que tivesse um mercado de trabalho que desse condição. Nas áreas de engenharia, que foram tipicamente onde surgiram os primeiros cursos tecnológicos, nós continuamos formando engenheiro civil, porque antes da engenharia só existia 2 tipos de engenharia, o civil e o militar. Correto. Então, o engenheiro civil era o faz-tudo, e o militar atuava na área militar para fazer pontes e estradas para o exército, para as armas de guerra. Então, o engenheiro civil era o faz-tudo, ele cuidava da estrada, dos prédios, das edificações, de pontes, de instalações, etc. Aos poucos veio a necessidade de especialização dos setores. A indústria foi aparecendo, surgiram o engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, etc. Mas mesmo com essas novas especializações, a formação do engenheiro era muito tradicional. Você formava um engenheiro com uma teoria enorme, mas não tinha prática nenhuma.
ele não sabia fazer. E levava 5 anos para formar um 5 anos para formar um engenheiro, ele saía da escola, entrava na obra e o mestre de obra passava 2, 3 anos ensinando a ele como é que se fazia uma argamassa. Certo. Porque ele tinha toda a teoria da física, da estrutura, sabia fazer os cálculos estruturais, mas ele não sabia prática de praticamente nada, não tinha habilidade manual. Aí a grande questão, precisamos de formar gente, pessoas, que saiba a parte teórica e a parte prática, porque é desse casamento de ciência e de habilidade manual que vem a tecnologia. Correto. Então, essa foi a ideia que fez com que as primeiras que se pensaram em fazer um profissional diferente, chamaram esse profissional de engenheiro de operação. A operacional, engenheiro operacional. Engenheiro operacional. E deram a ele um curso de 3 anos em lugar de 5. Certo. Isso, desculpa, na década de 70 Na já. década de 70 O senhor já. participou desse período Eu participei lá desse no primeiro MEC. período lá, já no Ministério e na escola técnica, porque Correto. as escolas técnicas, o Banco Mundial precisou fazer um grande acordo com o Brasil, que era o primeiro empréstimo que o Brasil ia tomar com o Banco Mundial, que na época foram alguns milhões de dólares, e precisava fazer um levantamento no sistema educacional brasileiro, onde e quais seriam as instituições de ensino em que eles iam montar esses projetos. Então, foi feita uma comissão Brasil e Estados Unidos, eu participei dessa comissão, e nós visitamos praticamente todas as escolas de engenharia e escolas técnicas do país. E a conclusão da comissão, que foi uma comissão interministerial com participação do banco, foi de que esses cursos de engenheiro de operação deveriam ser colocados nas escolas técnicas, porque elas já tinham uma tradição de formação dos técnicos. Correto. E que era totalmente de habilidades. E a teoria vinha só em socorro da prática, e não uma sem a outra. Então, esses cursos de operação foram financiados pelo Banco Mundial, com contrapartida do governo brasileiro, para fazer esses cursos nas escolas técnicas. 5 escolas foram escolhidas, inclusive a do Paraná. Aqui de Curitiba. Aqui de Curitiba. E a do Rio de Janeiro, que era onde eu estudava. Certo. E trabalhava, que eu já estava trabalhando nessa época. Então, ele pegou professores dessas 5 escolas, era Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, e mandou para fazer o mestrado nos Estados Unidos nessa área de educação tecnológica para serem professores e coordenadores dos cursos que o banco estava financiando nas respectivas escolas. Eu fui da primeira turma, que fomos para lá, com alguns colegas aqui do Paraná também foram. Quando voltamos, cada um ficou na sua escola para fazer o trabalho da escola, e eu tive o convite do Banco Mundial para ser o consultor do banco no Rio de Janeiro. Provavelmente porque eu já tinha um certo domínio, né, da área e facilitou. Uma formação toda nessa área, isso facilitou. Então, esses cursos tiveram um sucesso extraordinário. Aí houve uma pressão muito forte dos CREAs, porque o curso era de 3 anos. Aí, como fazer? Aí fizemos uma comissão. Essa comissão ia fazer o quê? Era para decidir o que fazer com esses cursos, porque a questão de ser de 3 anos era um problema. Aí o levantamento mostrou que as escolas técnicas fizeram um excelente profissional. Melhores do que as tradicionais. Melhores do que as tradicionais. Aí a decisão foi tomada por um nosso ministro de Educação na época, era o Ney Braga. Ney Braga, aqui do Paraná aqui também. Aqui do Paraná também. E eu estava na assessoria do professor Edson Machado, na CESU. Sim. E naquele tempo o nosso secretário-geral era o professor Euro Brandão, que chegou a ser reitor da PUC. Na época que eu estudei. Isso, é uma figura fantástica, né? E então nós fizemos essa comissão e chegamos à conclusão que os cursos de engenharia de operação não deviam acabar. E foi graças a essa decisão que, por uma sugestão minha, para não acabar os cursos e não transferi-los para as universidades, que essa era a ideia do Ministério, eu consegui defender a ideia de transformação das escolas em Cefetes. Correto. Tirando aquela ideia de só dar o curso médio e fazer um curso que fosse integrado à escola técnica. Então, o Cefet passou a oferecer curso técnico, curso de preparação de operários, curso tecnológico e curso de engenharia industrial, que eram de 5 anos, mas que tinha toda aquela filosofia
de teoria e prática junta, e não mais só aqueles tradicionais 5 anos. Professor, daí o Cefetes até hoje. Exatamente. Olha, esse é um depoimento extraordinário. Eu tive amigos que estudaram na escola técnica, que faziam engenharia de operação, e eu acompanhei uma parte desse debate. Mas hoje nós podemos dizer de que praticamente em todas as áreas nós podemos ter cursos tecnológicos de gestão. Sim. Os cursos tecnológicos, eles nascem em todas as áreas do conhecimento, todas as áreas do saber. Eles não estão limitados a essa ou aquela área. E principalmente nas áreas de serviços, onde eles têm maior condição de surgir, até porque o investimento que se faz em termos de laboratórios, de equipamentos, não é tão grande quanto nas áreas consideradas nas áreas de engenharia, nas áreas de hardware, que você exige mais sofisticação em termos de laboratório. Mas a grande contribuição, professor, dos cursos tecnológicos é de que, pela primeira vez, se pensou num curso que fosse voltado para a gestão pública, focado no gestor público. Porque até então, toda a gestão pública era feita por pessoas de diferentes áreas. Correto. Engenheiros, médicos, advogados, pessoas que vinham de todas as áreas, deram uma excelente contribuição à gestão pública, mas como o nosso sistema, felizmente, é um sistema de que o governo vem e o governo vai, quando as pessoas começavam a aprender sobre a gestão pública, estava mudando ou saindo e deixando os governos, viriam outros que até aprender, e a gestão pública tinha um passo muito lento. Qual é a ideia do curso de gestão, da gestão pública? É você fazer um profissional voltado para a gestão pública, focado nos processos de gestão pública e com a identidade do servidor público, que isso é uma coisa fundamental, porque o gestor público ele tem que estar imbuído de que ele não tem patrão, a não ser o povo. Não é nem o governo, porque o governo toda hora está mudando, mas exato. O servidor público tem a consciência de que ele presta um serviço público e é da maior importância. Hoje, esse grupo de pessoas que faz a gestão pública no país, principalmente nos cursos tecnológicos de graduação, terão todas as condições de, junto às cidades, nas prefeituras, nas autarquias, onde existir um serviço público, eles auxiliarem os dirigentes, os prefeitos, as câmaras legislativas, os tribunais de conta, todos os setores da administração pública, num processo de especialização que até então não existia no país. Aliás, eu quero dar um depoimento aqui. Há 4 anos atrás, um dia conversando com o professor Pickler, eu disse, professor Pickler, vamos fazer um curso de capacitação para os vereadores. Daí nós sentamos no computador e começamos a elaborar algumas ementas, algumas disciplinas. Daí lá no meio da conversa o Pickler disse assim, não, vamos fazer algo mais, vamos fazer um curso de gestão pública. E ele me apresentou o professor Oswaldo Nascimento, que foi quem organizou esse curso de gestão pública, e hoje, professor, o senhor sabe muito bem, nós temos mais de 6.500 alunos em todo o Brasil, procurando justamente dar essas habilidades. E eu lembro que eu não entendia nada de organização, de competências e habilidades, e o professor Oswaldo pegava uma ementa e trabalhava cada uma delas, e hoje, graças ao senhor, professor Oswaldo, esse curso é um sucesso, e o senhor, posso dizer que o senhor também é pioneiro na área da gestão pública. Mas o senhor é que é muito modesto. Eu é que tive a felicidade de, na direção da FATEC, encontrar o professor Jorge Bernardes, que veio de uma experiência de cursos no exterior, trouxe uma contribuição enorme para nós, e está dirigindo esse curso com uma competência fantástica. Esse sucesso, professor, deve-se muito mais à sua competência, à do professor Bernardoni, às pessoas que estão envolvidas,
do que a minha modesta participação. Na medida em que eu, como diretor, só pude estimulá-lo a fazer isso. Foi muito importante, professor Oswaldo. E eu quero, inclusive, fazer uma última pergunta. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, mas o senhor tem o tempo que quiser para responder. Muito obrigado. Existe alguma diferença entre o curso presencial, que nós temos de gestão pública presencial, e a distância? O diploma que os nossos alunos vão receber é um diploma do mesmo nível do presencial? Enfim, existe algum tipo de diferença ou são semelhantes e o nosso aluno à distância tem a mesma formação do aluno presencial? Excelente pergunta, professor, e essa é uma boa oportunidade que eu tenho para informar todos os alunos que estão matriculados nos cursos à distância. Não existe nenhuma diferença. Os cursos não são idênticos, eles são iguais. O projeto aprovado pelo Ministério é o mesmo. A única mudança é na metodologia. A metodologia do ensino presencial é uma, a metodologia do ensino à distância é outra. No ensino presencial, nós não temos obrigação de fornecer o livro didático da disciplina. No estudo à distância, nós temos a obrigação de oferecer o livro. Cada aluno recebe um livro. Cada aluno recebe o seu material didático, ele é informado, tem o seu coordenador que mantém contato com ele, tem a tutoria central e o tutor que deve dar ao aluno as orientações. E o diploma é exatamente o mesmo. Não há nenhuma menção no diploma de que o curso foi feito à distância, nem no histórico escolar, em nada. E se o aluno tiver de posse de um diploma, de um curso de gestão pública, independentemente se ele fez presencial ou se ele fez à distância, ele tem direito a pleitear pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer especialização, concorrer a concursos. Só que tem, às vezes, as pessoas que fazem os editais dos concursos, por preconceito, começam a querer criar leis de própria vontade e proibir que faça alunos desse, que diploma daquele, quem tem isso não pode, quem tem aquilo não pode. Quando, na verdade, se você exige curso superior, todos que têm curso superior têm que estar habilitados a fazer e deixe que a concorrência livre e a competência de cada um se manifeste. Essa daí é a nossa mensagem que eu gostaria de deixar, que os alunos briguem por esses direitos, não se deixe levar simplesmente pelo desânimo. Quando houver uma barreira, vá buscar e recorra à justiça quando não tiver diálogo com o autor da barreira. Essa é a mensagem final que eu gostaria que os alunos assumissem. Nós entrevistamos na primeira parte do programa de hoje, Gestão Pública em Debate, o professor Oswaldo Vieira do Nascimento, ele que é diretor acadêmico da FATEC Internacional, fundador da FATEC Internacional. Quero dizer que foi uma satisfação, professor, uma alegria muito grande. Eu tinha preparado 12 perguntas, parei na segunda. Eu acho que o senhor vai ter que voltar outras vezes aqui, porque esse diálogo, essa conversa foi muito útil. Muito obrigado. Obrigado, professor. Voltarei quantas vezes. Foi um prazer aí, muito grande. Receba o seu convite. Você não convida, aqui. Ordena. Opa, nós obrigado. Estamos aqui para obedecer. Muito obrigado a todos. Olá, Gestão Pública em Debate é um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do grupo Uninter, e
Hoje nós estamos debatendo a educação à distância e a gestão de pessoas. Na primeira parte do programa de hoje, nós entrevistamos o professor Oswaldo Vieira do Nascimento, que é o diretor acadêmico da FATEC Internacional, fundador da FATEC Internacional, junto com o professor Wilson Pickler, e vamos continuar este tema hoje, que é uma complementação para os nossos alunos em todo o Brasil, mas também para os nossos telespectadores da TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET 72 da TVA, com o professor José Bernardoni Filho. O professor José Bernardoni Filho, ele foi secretário de Estado aos 35 anos, secretário do Planejamento, ele é administrador de empresas, é advogado com especialização na área de gestão de pessoas, é coordenador adjunto do curso de gestão pública, também foi diretor da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, foi também diretor da Paraná Turismo e de diversos órgãos da administração estadual. Professor José Bernardoni, é um prazer muito grande tê-lo aqui, embora nós trabalhemos juntos, mas o senhor tem feito várias conferências, palestras e principalmente é professor de algumas das nossas disciplinas do curso de gestão pública. A primeira pergunta que eu quero fazer é se nós podemos afirmar que o ensino à distância ele pode ter a mesma qualidade do que o ensino presencial. Bom, inicialmente, boa noite a todos e quero dizer também da minha alegria, da minha satisfação hoje estarmos fazendo aqui esse programa, né? Trabalhamos juntos, trocamos muitas ideias, muitas informações a respeito da coordenação e para mim é uma grande satisfação porque eu gosto muito de falar sobre o tema também educação e como eu diria assim, claro que um dia eu gostaria de ter o mesmo nível do professor Oswaldo, falar com tanta propriedade que eu hoje sou mais um curioso do que um estudioso. Aliás, somos dois curiosos, né, Bernardo? Exato. Espero ser um estudioso da educação e no decorrer aqui vou falar por que dessa minha convicção, por que hoje eu me voltei tanto para o meio acadêmico, já que eu tenho uma trajetória no setor público, principalmente como executivo do setor público, e por que eu vim para o meio acadêmico. Então eu pretendo conversar a respeito disso. Mas vamos lá, a sua pergunta. Isso, se você sente assim que pode haver diferença de qualidade. Olha, eu te diria assim, hoje eu sou até suspeito para falar disso, porque quando eu entrei no ensino à distância, eu praticamente não tinha tradição nenhuma no ensino à distância. E eu tinha até um certo preconceito. Esse preconceito se desfez muito rapidamente, pelo meu envolvimento, na medida que eu fui me envolvendo no ensino à distância e que eu fui vendo como se faz o ensino à distância, principalmente o modelo adotado aqui na FATEC Internacional, foi paixão à primeira vista. Hoje eu sou um apaixonado pelo ensino à distância e eu te diria assim, não quero ferir suscetibilidades nem fazer comparação, mas eu diria assim, o ensino à distância ele está infinitamente superior ao ensino presencial. Não quero com isso desmerecer o trabalho de quem faz o ensino presencial, mas eu diria na seguinte perspectiva, que o ensino à distância hoje, ele exige tanto de nós, tanta disciplina, tanto planejamento, tanta estrutura, tantos cuidados, que normalmente não se tem isso no presencial. É nessa perspectiva que eu quero dizer. Aliás, você também foi diretor de faculdades presenciais? Sim, fui diretor da Faculdade de Pitágoras, um modelo também de ensino presencial fantástico, né? E que foi para mim uma experiência muito gratificante. Então, hoje, por exemplo, eu já passei como professor, como coordenador de ensino presencial, como diretor de instituição de ensino presencial. Hoje estou junto com você, estamos fazendo aí a coordenação do curso de gestão pública, ensino à distância, que para mim eu estou, como disse, reitero, muito entusiasmado com essa proposta. Então hoje eu vejo, por exemplo, o ensino à distância com uma perspectiva de não só
em termos de método, como eu vi o professor Oswaldo falar aqui, para o ensino presencial é um método, para o ensino à distância é outro método, e eu concordo plenamente, porque normalmente, em qualquer sistema de ensino, em qualquer modalidade de ensino, são 3 variáveis que a gente sempre leva em consideração: o aluno, o professor e a tecnologia. Normalmente... Desculpa, eu gostaria que o senhor repetisse: o aluno, o professor e a tecnologia. Essas 3 variáveis que a gente sempre leva em consideração para quando vai desenvolver um modelo de ensino. Normalmente, no ensino presencial, e por aí, é nessa perspectiva que eu sempre quero dizer, nunca quero desmerecer o trabalho, que é um trabalho maravilhoso, inclusive que os nossos coordenadores, os nossos professores do ensino presencial, e eu também já dei aula no ensino presencial na FATEC, uma experiência fantástica também, um trabalho maravilhoso, mas eu diria o seguinte: normalmente o ensino presencial, ele está focado no professor. O ensino à distância, normalmente, eles focam na tecnologia. E o modelo que nós estamos tentando desenvolver, e que estamos desenvolvendo, é centrado no aluno. Quer dizer, o aluno é a base de tudo. Sem dúvida, é o nosso foco. Porque o aprendizado, na verdade, sempre é um autoaprendizado. Sem né? dúvida, e ele requer, como eu disse, tanto da nossa parte, toda essa estrutura, todo esse cuidado, como requer do próprio aluno uma disciplina muito grande. E ele desenvolve uma habilidade que hoje pode se constituir até num diferencial, que é do autoaprendizado. Coisa que às vezes no ensino presencial, se nós pegarmos aí as teorias do Piaget, Vygotsky, todos esses estudiosos da educação, eles enfocam isso. Mas hoje eu, por exemplo, pode ser até que amanhã alguém me desminta, mas eu não vi, porque normalmente as pessoas que opinam a respeito do ensino à distância, mas o professor não interage com o aluno. Eu não vi nenhuma pesquisa, nenhum estudo que me comprovasse que essa relação muda em alguma coisa o aprendizado. Mas no nosso caso, nós temos lá o tutor, que ele faz o papel do professor na telesala, ou seja, no centro associado. Não? Sem dúvida. Seria isso? Sem dúvida. Aliás, eu até tenho dito, sempre que nós recebemos aqui os nossos tutores, esse é um ponto, eu diria assim, o calcanhar de Aquiles do ensino à distância é a tutoria. Por quê? Porque a tutoria, ele é o elo de ligação entre nós e o aluno. Se esse tutor souber fazer uma tutoria, e se ele for engajado realmente, e que desempenhe o papel que ele tem que desempenhar, é um sucesso. Se o tutor não fizer o papel que ele tem para desempenhar, simplesmente toda essa estrutura, todo esse planejamento, todo o nosso trabalho vai por água abaixo. Então o tutor hoje ele tem um papel simplesmente fundamental em todo esse processo. Então às vezes as pessoas acham, mas o tutor... Não confunda tutor com bedel. O tutor não é simplesmente aquela pessoa que vai ali abrir a sala, que vai fazer chamada, ou que cuida de atividades operacionais. Pelo contrário, o tutor tem um papel em todo esse processo simplesmente de fundamental importância. Aliás, professor Bernardoni, essa tem sido uma exigência da FATEC Internacional, não apenas no nosso curso de gestão pública, mas em todos os cursos, de que o tutor ele seja da área, tenha uma especialização na área, tenha uma formação na área. Mas um dos outros aspectos também que no ensino tecnológico, e eu gostaria de abordar aqui com o senhor, diz respeito ao próprio professor, porque além da capacitação profissional, a formação acadêmica, também se exige que ele tenha uma experiência profissional. Sem e isso, dúvida, muitas vezes, faz a diferença. Não seria esse um ponto fundamental na formação do aluno? Com certeza. Nós, por exemplo, no curso de gestão pública, nós sempre definimos alguns critérios para o professor fazer parte da nossa equipe. Quais são esses critérios? Dentre tantos outros, mas eu ressaltaria 3 que é de fundamental importância. Primeiro, ter formação na área. Segundo, ter titulação, no mínimo especialista ou MBA, quer dizer. E, principalmente, atuação profissional na área. Por quê? Porque, como diria o Cláudio de Moura e Castro, né? Livro foi feito para ser livro, para ser lido, aliás, não foi feito para ser recitado. Então, quer dizer, o professor, quando ele entra aqui para ministrar uma unidade curricular, para abordar algum assunto, é porque ele passou por todo esse critério de seleção, ou seja, ele tem formação na área, ele tem titulação e ele tem principalmente atuação profissional. Por quê? Porque o tecnólogo,
Por exemplo, se nós fizermos um paralelo, às vezes as pessoas pensam, qual é a diferença entre o bacharelado e o tecnológico? Na realidade, não existe diferença nenhuma em termos de graduação, porque ambos são de terceiro grau, ambos são de nível superior. Só que o tecnólogo, ele é concentrado. O bacharelado, ele trabalha mais com o conceito de profissionalização, de profissão. Nós trabalhamos mais com o conceito de competência. Ou seja, ele é um estudo muito concentrado. Ele é mais, por exemplo, o bacharelado, eu diria assim, ele é mais horizontalizado. E nós somos mais verticalizados. Para a prática. Exatamente, exatamente. Nós focamos exatamente naquelas competências. Aliás, sempre eu digo para os nossos professores, tenha cuidado com o que vai falar, para que os nossos alunos saibam o que vai fazer com aquele conhecimento. Correto. Simplesmente não dizer qualquer coisa, e nem pode ser dito, porque o aluno sempre tem a preocupação, o que eu vou fazer com isso? E o nosso aluno, ele quer sair da aula e no outro dia ele quer aplicar no seu ambiente de trabalho. É essa preocupação que nós temos que ter. E esse tem que ser o nosso objetivo, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, professor Bernardoni, uma outra questão que muitas vezes se levanta é como é que se faz a avaliação no curso à distância. Nós fazemos o vestibular à distância, as provas todas são feitas à distância. O senhor acha essa avaliação nós podemos assegurar que ela é tão séria quanto a avaliação no ensino presencial, que o professor está ali olhando? Tem aquele ditado que, desde o tempo que nós estudávamos, né, de que quem não cola não sai da escola, mas parece que a preocupação no ensino à distância é maior ainda com a avaliação do que até no próprio ensino presencial. Sem dúvida nenhuma. O processo hoje de avaliação do ensino à distância, primeiro que ele é presencial. Ele tem que ser feito no local onde o aluno está sediado, pelo menos pelo nosso modelo. E com relação à seriedade, é totalmente ilibado. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida do processo e, aliás, até da forma com que nós fazemos, né? Simplesmente os alunos vão saber, vão ter conhecimento, como nem poderia ser diferente, no dia em que eles vão, na hora que eles recebem a prova, que vai em envelopes lacrados, todos os cuidados, enfim, todo esse procedimento, ele é muito feito com bases de muita seriedade. Então, o sistema de avaliação, ele não difere em nada do presencial. Aliás, desculpe até fazer um comentário aqui, mas são poucos os que tiram 10, né? Com certeza, até porque nós fazemos um processo de avaliação de formas com que a gente realmente... Porque esse processo de avaliação, eu tenho dito uma coisa que até um plágio, mas é um bom plágio do Vasco Pedro Moreto. O Vasco Pedro Moreto é um doutor em ensino, e principalmente na teoria do construtivismo, que hoje eu, pelo menos, sou... a teoria adepto da educação, sou adepto e sou o curioso, né? E o Vasco Pedro Moreto, ele diz o seguinte: avaliação é o terceiro momento da aprendizagem ou um ajuste de contas. Então, nós sempre temos esse cuidado de orientar também os nossos professores para que a avaliação não seja um ajuste de contas. Ele é mais um momento, ou seja, o terceiro momento da aprendizagem. Por que o terceiro momento? Porque, aliás, até é bom a gente... essas oportunidades para a gente explicar, como eu sempre tenho dito para os nossos alunos, qualquer atividade, qualquer coisa que seja levada para o ar, que o professor faz, que o tutor faz, que nós fazemos, não pense que é chutada. Alguma proposta está por trás daquilo. Então, exemplo, quando o professor ele aborda a disciplina na telesala, ele está fazendo uma aula expositiva. É uma aula de cunho eminentemente teórico, e tem que ser assim. Por quê? Porque ele está abordando os fundamentos, os conceitos, ele está fazendo a base. Atividade supervisionada. O que é atividade supervisionada? Não é apenas um trabalho para tirar nota, para complementar. É como eu sempre digo, aí os alunos às vezes, professor, posso fazer individual? Não podem. Aliás, explique um pouquinho mais, professor Bernardoni, o que é uma atividade supervisionada? Então, porque nós temos telespectadores na TV Comunitária de Curitiba que às vezes não estão inteirados desses temas aqui que são comuns para os nossos alunos de gestão pública em todo o Brasil. Então, é como eu digo, são esses momentos. Então, o primeiro momento é a base conceitual, são os fundamentos, é teoria mesmo. O segundo momento é quando nós abordamos a atividade supervisionada. O que é atividade supervisionada?
ela nada mais é do que a experimentação daquele conhecimento. É naquele momento em que o aluno vai fazer, porque, segundo a teoria do construtivismo, nós só aprendemos aquilo que nós experimentamos, para que não fique uma coisa assim muito vaga, muito genérica, sem saber o que, aquilo que eu disse, o aluno ele tem que saber o que vai fazer com aquele conhecimento. Então, a atividade supervisionada é aquele momento em que ele vai pegar aquele conhecimento e vai saber o que ele tem que fazer com aquele conhecimento. É que ele vai fazer a experimentação desse conhecimento. E, normalmente, ela tem um cunho interdisciplinar para que também ele veja o contexto em que isso está inserido. E qual é o terceiro momento? O terceiro momento é na avaliação, é onde vai se dar a aplicação daquele conhecimento. Então, por isso que nós sempre dizemos, a avaliação, prova, não é um ajuste de contas. Sabe? É uma coisa, aliás, fazer uma avaliação bem feita é uma das coisas mais difíceis, é um dos temas mais polêmicos dos estudiosos da educação. Não é uma, aliás, fazer uma atividade supervisionada já não é uma coisa fácil, fazer uma prova para avaliar, então, é uma das coisas mais difíceis. Mas é esse o modelo que nós desenvolvemos aqui, é dessa forma que nós queremos ver. Por quê? Porque nós sempre tentamos reproduzir a realidade para o ambiente acadêmico. Então, como a gente sempre diz, a academia ela tem que ser um laboratório da sociedade. Correto. Então, a gente sempre diz para os alunos, às vezes tem aluno que tem medo de errar. A oportunidade é agora, erra aqui. Exatamente. Aqui é o lugar que você tem que errar. Porque depois que ele estiver exercendo aquela função, ele não pode errar. Se errar, ele vai Até sofrer porque tem consequências. as consequências, exatamente. Então, professor Bernardoni, o senhor também, nesta proposta de gestão de pessoas, o senhor tem trabalhado muito com o conceito de educação corporativa. Eu gostaria que o senhor expusesse essas ideias, o senhor tem refletido, pensado, estudado, se aperfeiçoado. O que é a educação corporativa? Exato, isso é uma oportunidade boa, porque esse conceito de educação corporativa, ele nasceu exatamente pela lacuna deixada pelas instituições de ensino. Porque a instituição de ensino, via de regra, principalmente a instituição de ensino superior, ela se preocupa com aquela trilogia, ensino, pesquisa e extensão. E nem pode ser diferente. Então, obviamente, que ela vai numa linha, e eu diria assim, tanto a administração pública quanto a administração privada, elas têm necessidades específicas. E nós sempre percebemos que há aí uma lacuna, né? E esse conceito de educação corporativa, ele veio exatamente para preencher essa lacuna. Então, no fundo, o que é a educação corporativa? A educação corporativa, eu vou falar assim, um rápido conceito para depois a gente abordar na sequência. É um processo de capacitação e desenvolvimento de competência de funcionários, clientes e fornecedores ou de cidadãos, com o objetivo de dar sustentação aos objetivos estratégicos da organização. Isso, desculpa, serve para a empresa privada e também para a administração pública? Com certeza, porque é aquilo que eu sempre digo, por exemplo, na administração privada, no setor privado, se trabalha muito com o conceito de estratégia. E, aliás, eu sempre faço uma provocação para os alunos, como eu, às vezes, ouço, o aparelho do Estado, vamos reportar assim, para ter administração Correto. pública no sentido lato, ele tem que ser administrado como uma empresa privada. Para mim, olha, chega a me dar um mal-estar. Por quê? Porque não pode e não deve. Porque eu sempre digo, questão de honestidade e de competência não é privativo da iniciativa privada. Claro. Tem que ser, nós também temos que ser. Digo, por que a administração pública não pode e não deve ser administrado como uma empresa privada? Por alguns conceitos, assim, muito para a gente ser bem objetivo. Primeiro, que a empresa privada trabalha com conceito de mercado. Nós trabalhamos com conceito de sociedade. A empresa privada trabalha com conceito de cliente. Nós trabalhamos com conceito de cidadão. Correto. Entende? Então, são perspectivas diferentes que nós não podemos... A iniciativa privada trabalha com o conceito de lucro. Nós trabalhamos com o conceito de bem comum. Então, esses conceitos não são apenas do ponto de vista da semântica, não, e nem conceitual. Eles têm conotações muito profundas, porque a empresa privada trabalha com o conceito de estratégia, nós trabalhamos com o conceito de políticas públicas. Então, a educação corporativa hoje já é fruto de aplicação, principalmente, e é sobre isso que eu sempre gosto muito de falar,
Por quê? Porque o que a gente, às vezes, por exemplo, a gente vê a administração pública sendo criticada pela sua ineficiência, enfim, todos os desmandos que a gente ouve por aí. Então, o que acontece? O que acontece muitas vezes, que a gente percebe, é que os gestores públicos não estão preparados para essa atividade. Então, eles não... Vêm de várias áreas, às vezes a pessoa foi eleita ou não se preparou, digamos assim, tinha uma outra visão do que é a administração pública. Sem dúvida. Eu cito um exemplo, assim, novamente, eu faço a ressalva que não quero ferir suscetibilidades, eu gostaria sempre de colocar do prisma. Exemplo, vamos pegar um exemplo, Secretaria de Indústria e Comércio. Normalmente se coloca um empresário para ser o secretário. Uma coisa é ser um empresário bem-sucedido, outra coisa é entender de políticas públicas de desenvolvimento. São conceitos completamente diferentes. E aí isso complica. Esse é só um exemplo para dizer o que acontece. Aliás, esse termo complicado é o que caracteriza hoje o mundo, porque hoje nós vivemos num mundo extremamente... existem N facilidades, ele é mais funcional, nós temos assim acesso às coisas, à informação, ao conhecimento, às tecnologias, só que tem um detalhe, ele é extremamente mais complexo. Exatamente. Então tem o complexo e o complicado. Então o que acontece? A administração pública é uma administração complexa. E justamente, às vezes, a grande maioria das pessoas, por não entender essa complexidade, é que tornam tudo complicado. E daí o termo burocracia adquire... É distorcido até. Exato, tem aquela conotação pejorativa, que burocrata é sinônimo de ineficiente, sinônimo de corrupto, sei lá do que. Quando, na realidade, a teoria da burocracia, quando ela foi concebida pelo Max Weber, ela é baseada na racionalidade e na eficiência. Correto. Tanto isso é verdade, que hoje não se discute, nem na empresa privada, se ela é burocratizada ou não. É e deve ser. Por quê? Nem nas empresas.com você não assina ela se você não tiver um contrato lá para assinar. E tem que fazer todos os passos, todo o caminho. Exatamente. Aliás, se nós pegarmos aí todas as teorias de administração, desde lá do Fayol, do Taylor do Fayol, até hoje as modernas teorias, a teoria dos sistemas, a teoria, enfim, nossa, N teorias. Por incrível que pareça, vocês vão até achar que eu estou meio louco. Não se inventou um sistema ainda que eliminasse a burocracia. O sistema burocrático, ele é tão bom que ele sobreviveu ao século XX e ainda continua. Agora, nós não podemos confundir o próprio concepção do modelo burocrático de administração com as distorções da burocracia. Isso é outra coisa. Então, professor Bernardoni, nós estamos encerrando o programa, mas eu tenho uma última pergunta aqui. Oi. Que diz a respeito das competências organizacionais e as competências humanas e funcionais. Como é que se trabalha essa ideia dessas competências? Então, veja bem, qual que é a principal missão do setor público? Ele tem que formular políticas públicas de acordo com as demandas sociais. E o que acontece muito na administração pública? Nós simplesmente verificamos que o ambiente não está preparado, ou seja, não se desenha o processo no sentido de procedimento. Isso é uma competência organizacional. E, principalmente, não se capacitam as pessoas para atuar nesse ambiente. Isso são competências humanas ou funcionais. Então, não que as pessoas sejam incompetentes, as pessoas não têm as competências para as quais é exigido num determinado momento. E é isso que torna, muitas vezes, o setor público ineficiente. Então, por que nós temos que falar muito a respeito da educação corporativa? Para que nós consigamos traduzir as políticas públicas para atingir os resultados para os quais eles são propostos. Gestão Pública em Debate é um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler, e hoje nós debatemos aqui a educação à distância e gestão de pessoas. Foi um prazer muito grande, professor Bernardoni, tivemos uma verdadeira aula aqui. Opa, muito obrigado. A respeito de gestão de pessoas, de competências, de educação corporativa, ensino à distância. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite, muito obrigado.